Boa tarde, sextos anos, tudo bem? Sabadão pra gente, hein, galera? Tô aqui na minha casa nessa manhã barra tarde chuvosa pra gente conversar um pouquinho sobre a Grécia. Então eu vou deixar esse vídeo gravado, fazer o convite para vocês também conhecerem outros vídeos que eu já fiz para os sextos anos e para as minhas outras turmas aqui no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre a Grécia. Nós temos um livro, Grécia Passo a Passo, que vocês conhecem bem. E se não conhecem, não se preocupem, porque nós vamos ler esse livro juntos ao longo da nossa terceira etapa. Mas hoje eu quis gravar essa aula, deixar essa aula assíncrona para vocês saberem que foram muitas as contribuições que o povo grego deixou para a gente, né? Essa civilização tão moderna, apesar de muito antiga. E o que é que a Grécia trouxe para a gente? Primeiro, foram os Jogos Olímpicos, tão frequente no nosso dia a dia, tão atual, né? E alguns jogos dos Jogos Olímpicos, algumas categorias, são usadas até hoje, praticadas até hoje. Além dos Jogos Olímpicos, nós temos também os mitos, a mitologia. O que acontece? Os gregos, eles sempre foram povos que gostaram muito de ler, de buscar sobre ciência, sobre as explicações do efeito da natureza, das coisas naturais. E daí eles buscavam na filosofia, nos mitos, explicação para tudo isso. E todas essas explicações filosóficas, mitológicas, são muito importantes para a nossa civilização até hoje. Então, além dos jogos, além dos mitos, a gente também tem arquitetura. O povo grego sempre foi muito caprichoso, sempre gostou de fazer grandes templos, grandes teatros, grandes arenas, né, grandes lugares para fazer culto aos deuses. A gente vai ver que a Grécia, o povo grego acreditava em vários deuses, e daqui a pouquinho no nosso livro nós vamos estudar um pouquinho de cada um deles. Vocês aguardem que eu não vou aprofundar muito. Então a gente tem os Jogos Olímpicos, a mitologia, a arquitetura grega muito importante. Já falei um pouquinho, né, sobre o teatro, né? Não sei se vocês sabem, mas foram os gregos que criaram a comédia, que criaram a tragédia, que proporcionaram ao povo grego o lazer pelo teatro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Além disso, a matemática, né? Eu, graças a Deus, não vou me aprofundar, porque eu não sou professora de matemática, mas eu sei, pela aula de ontem, que alguns alunos já tiveram essa informação, né? Alguns teoremas, alguns matemáticos, alguns filósofos nasceram na Grécia e fizeram bastante contribuições no campo da matemática. E a democracia? Ontem um aluno nosso, não vou arriscar, não sei se foi o Miguel, melhor eu não arriscar, fez uma percepção muito interessante, uma contribuição muito interessante durante a aula, né? Ele falou: professora, mas só os homens que votavam? Só os homens que participavam? Sim, né? Infelizmente, na Grécia, os homens eram considerados cidadãos, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Logo, eles não podiam participar dos debates democráticos. Mas olha, havia na Grécia já há muitos anos, né, muito tempo, essa questão de consultar, né, consultar o povo, consultar os cidadãos para poder saber o que fazer com o dinheiro, se era melhor investir na estrada, igual a gente viu no filme de ontem, se era melhor investir na arquitetura, no lazer, no teatro, nas arenas. Então, essa parte a gente já começou a discutir ontem e foi muito interessante. Então, além da democracia, dos Jogos Olímpicos, da matemática, da mitologia, a gente também tem a democracia e a filosofia. Vários filósofos, né, surgiram nessa época e são estudados e lidos até hoje. Então, a gente tem aí a Grécia como berço da civilização ocidental, muito importante. Além disso, é uma delícia, né? A gente conhecer, saber, aprender, imaginar como eram os deuses, como eles viviam, os seus
a forma que eles tinham, né, de lidar com o pecado, com o perdão. Enfim, turma, são muitas contribuições dos gregos. Para a aula de hoje, eu separei 3 vídeos. Um da Turma da Mônica, que eu sou apaixonada, que eu gosto muito. O desenho da Turma da Mônica vai contar uma grande história sobre a Grécia, né? Essa expressão presente de grego, quem já ouviu falar? O desenho hoje da Turma da Mônica vai contar isso um pouquinho pra gente. Eu espero que vocês entendam e eu espero também que vocês nunca tenham ganhado um presente de grego. Tô ansiosa para as nossas aulas próximas, vocês me contarem depois que assistirem ao desenho essa história de presente de grego, se vocês já deram, se vocês já ganharam, vocês vão descobrir por quê. Tem uma importância, um significado nisso daí. Além, então, desse filme que eu separei um pouquinho disso, tudo que eu falei aqui agora dessa aula, um vídeo que fala sobre 5 contribuições importantes da Grécia. Vocês vão gostar bastante. E, por fim, um pouquinho mais animado, uma história, né, narrada, contando um pouquinho sobre a Grécia. Eu sei que é muita informação, por isso que a gente vai vendo aos pouquinhos, tá bom? Então, para a aula de hoje é tudo isso, que nem é tanto assim, vamos combinar, né? Eu espero que vocês aproveitem o sábado de vocês, curtam a família, aproveitem também essa chuvinha, por isso até que eu botei alguns filmes pra gente assistir de forma bem acolhedora, tá bom? Sábado, então, vai ser essa a nossa aula e segunda-feira que vem a gente volta, tá bom? Um beijo, turminha, até mais!